dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Boa palavra esta, né? Na oração que Paulo ensinou, que a oração ela é uma conversa com Deus, com o Criador. A oração ela é uma ação de graça, e a oração ela tem a intercessão, a súplica. Então são os campos da oração. Mas vamos ao modo prático. Dando graças a Deus por tudo, a Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Você já agradeceu a Deus hoje? Você é grato pelo que você tem? Né? O que você tem? Filho, filha, o que você tem? Tem a vida? Está respirando? O que você tem? Propriedade, né? Comércio, emprego. O que você tem? Saúde? Porque temos muito a agradecer. E aquela pessoa grata, acredite, todos que são gratos, que vivem a vida, ao invés de ter uma postura de murmurar, de reclamar e de estar sempre achando defeito, mas está sempre agradecendo. Ele cultiva a questão de estar sendo grato, de estar presenteando alguém, e de estar agradando de alguma forma, seja em palavras, seja em ações. Ele ou ela, com certeza, vai ter uma vida muito mais feliz, muito mais em paz, muito mais alegre, né? E vai conseguir atrair menos inimigos para ela. Se não, eliminar até todos os inimigos. Esse é o poder da gratidão. Imagina José do Egito. José do Egito de uma família muito humilde, muito simples, teve um belo sonho, ele era um sonhador, ele poderia chamar o José sonhador. E quando ele conta os sonhos para os seus pais e para os seus irmãos, riam dele e zombaram dele. É assim que fazem. Mas ele era um cara, primeiro, que praticava princípio, segundo, que conhecia Deus, e terceiro, ele era muito grato. Então ele era, tanto é que quando ele não se importou vender, os próprios irmãos dele tentaram matar, venderam ele, e os próprios irmãos dele forjou a morte dele. Enfim, não é o caso aqui, não vamos falar de José, mas vamos falar do comportamento que José tinha na questão de ser grato. Ele era uma pessoa grata. E a palavra de Deus em Romanos 8:28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deuteronômio 11:1 diz que todos que amam a Deus meditam na palavra do Senhor e conhecem as leis deles, os princípios, e praticam. Mas vamos à gratidão. Cultivar a gratidão. José, ele cultivava a gratidão. E tanto é que a prova disso, ele, depois de ser servo, né, de ser vendido, e já está no Egito, e aí ele começou a servir lá a casa de Potifar. E quando ele estava servindo, a mulher de Potifar se engraçou de José e quis ter relacionamento com ele, né, relacionamento extraconjugal, ou seja, ela era casada. E ele poderia, no mínimo, era uma senhora dona, porque afinal de contas era uma esposa de alguém importante e não deveria ser feia. A Bíblia não menciona, mas podemos imaginar que assim seja. Mas ele não fala que dona, a senhora é feia, a senhora é casada, a senhora é isso, aquilo. E a primeira coisa que ele fala, e olha que ele era servo dessa casa, e ele tinha um sonho de superioridade. Mas a primeira coisa que ele fala, não serei infiel ao meu Deus. Ou seja, ele agradecia a Deus, ele sabia o quanto Deus já tinha feito por ele. E aí, se formos olhar para a vida que ele estava passando, ou seja, ele estava longe da família, longe da sua pátria, longe da sua terra, seus próprios irmãos, sangue do seu sangue, haviam vendido, e ele estava sendo escravo, né? Naquela época existia escravidão, né?
Mas ele fazia tudo com excelência, fazia tudo com amor e começou a fazer e administrar muito bem, que aquele senhor dele colocou ele como governante naquela casa. Ou seja, ele já tinha uma posição de destaque, mas ainda assim não estava vivendo o sonho dele. Porém, ele, quando recusou aquela mulher, e olha que, poxa, ele era um jovem, tinha as necessidades físicas e com certeza ele deve ter lutado contra esse desejo, e não foi uma nem duas vezes, porque ela tentou ele muitas vezes, até que forjou e inventou toda uma história, e ele foi parar na cadeia. Mas ainda assim, ele continuou fiel. Ainda assim, ele continuou sendo grato a Deus. Ele, para não pecar contra ela, não ficar com ela, eu jamais poderia trair o meu Deus. Não faria tal mal a meu Deus. Ou seja, ele conhecia esse Deus e ele sabia que quando ele entrasse em pecado, ele entristeceria o Espírito Santo de Deus e afastaria a presença de Deus. E se formos entender aonde levou essa fidelidade dele, esses princípios, essa gratidão, o José, que era um homem tão simples, que era um homem como eu, como você. Ele alcançou a rampa do palácio em apenas 3 anos, sendo fiel, sendo grato, sendo obediente, observando os mandamentos, porque ele praticava ali a Torá. Na verdade, na época existia o Velho Testamento, Jesus não havia vindo na forma de homem e morrido, não existia o tempo da graça, mas enfim, ele era um homem que cumpria as leis e era um homem que era fiel a Deus. E ele, por gratidão, ele chegou à rampa do palácio e ele salvou uma nação. E é uma história muito bonita para se contar, para se meditar, e você deve estar fazendo essas leituras. Mas hoje a gente vai atentar apenas na gratidão. Quais são as atitudes de gratidão? O povo antigo, né, o povo da roça, né, não sei onde você mora, esse vídeo vai alcançar, não sei quando, se vai alcançar pessoas da roça, mas enfim, pessoas da roça. Eu sou filho de mineiro, morei em Minas, e eu tenho aqui onde eu moro também, tem meus vizinhos, que é uma benção. Então, às vezes vem um pratinho de alguma coisa, ou planta e divide, né? Aí planta o chuchu, outro planta abóbora, e tá sempre um mandando para lá, um mandando para cá. É uma forma de presentear, né? De cuidar um do outro. Então isso é gratidão. Isso são práticas de gratidão. E na questão espiritual também. Quando você ora, não é só pedir. Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá isso. Ou seja, parece que Deus é sempre uma fonte de que você vai e ele só tem que te dar tudo. Tem que te dar bênção, tem que te dar carro, tem que te dar, né, dar livramento, tem que dar provisão. Não, mas é gratidão. Inclusive a oração, ela tem esse campo, na ação de graça. Ação de graça significa agradecer. Então, existe uma graça muito grande, que você faz um culto de ação de graça, e existe uma graça que é a vida. A vida, por exemplo, você já imaginou? Eu costumo dizer que eu faço essas lições com meus filhos. Você vá no hospital e vê lá pessoas com o estômago para fora, com o intestino para fora, né? Ali fazendo as necessidades naquele saquinho, com bolsa de colostomia, enfim. Pessoas com câncer terminal, com questões renais. Você tem motivo para agradecer. Seus órgãos funcionando ok, seus órgãos interno, externo, né? Sua pele, né? Você tem motivos para agradecer. Então, eu não tenho um braço, mas poxa, você está vivo. Eu, por exemplo, não tenho olho direito, mas eu estou vivo. O olho esquerdo está funcionando, estou lendo, estou meditando na palavra, estou louvando, estou adorando. Então sempre temos motivo para agradecer. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, não vai estar sempre bem as coisas para mim. Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E por que essa palavra fala? Sendo grato, dando graça em tudo. Sendo grato em tudo a Deus Pai. Em tudo. Ou seja, tanto dia mal, eu tenho que achar um motivo para agradecer, nem que seja bênçãos passadas, e também nos dias bons. Então eu tenho que ser grato a Deus por tudo.
Porque às vezes você pede uma bênção, as pessoas acompanham muita campanha de igreja. Então tem lá a campanha da libertação. Aí vai lá na campanha para libertar o filho da droga. E vai lá, passou lá 7 dias de campanha, passou 7 dias, Deus operou, libertou o filho da droga. A pessoa nunca mais volta na igreja. Ou seja, será que não seria o correto depois continuar na igreja para agradecer pela libertação? Né? Então, parece que Deus é só uma fonte de só me dá, só de busca. Mas diariamente, se praticarmos tanto a oração de gratidão, eu tenho por hábito de fazer minhas orações e usar eu uso 7 campos da oração, eu faço isso religiosamente, por quê? Porque, poxa, eu preciso engrandecer quem Deus é. E depois eu preciso colocar as minhas necessidades nos pés da cruz. Porque não andeis ansioso por coisa alguma. Antes, colocai todas as vossas necessidades, os vossos pedidos em oração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, que vem de Deus através de Cristo Jesus, guardará as vossas mentes e os vossos corações em Cristo Jesus. Então Filipenses 4, 6, 7, acabei de citar. Eu preciso ter ali a conversa, ter ali a súplica, suplicar por alguém, suplicar para algo que eu preciso. Depois eu preciso, em ação de graça, agradecer. Poxa, mais um dia de vida, né? Agora à noite, acabei de terminar mais um dia, vencemos mais um dia. Então o que você fez? Você trabalhou? Então você tem motivos para agradecer. Você foi, Deus guardou na ida, na permanência, no retorno, tem motivos para agradecer. Imagina quantos livramentos você não pode ter passado. Às vezes de um acidente de carro, às vezes de uma queda, né? Às vezes de algo que poderia ter afetado você, de um assalto, enfim. Temos N motivos e às vezes a gente nem sabe o quanto livramento os anjos do Senhor acampando ao nosso redor, né? Porque essa palavra é para crente, essa palavra é para quem já serve a Deus, para quem já conhece a Deus, para quem já pratica o Evangelho, para quem já pratica a palavra. Né? Mas pode ser para você também, que pode virar um servidor, um cristão, né? E começar a servir a Jesus. Então pode ser para você também. E eu até faço voto que seja, e que essa palavra te alcance, porque não é minha, mas é a palavra de Deus. E praticar a gratidão, não é só em palavras, mas em ação. E muitas das vezes, quando as coisas estão ruins para nós, mas aquelas coisas ruins que Deus permite, também é provação, porque o próprio Filho dele, ele provou. O próprio Deus foi provado. Né? Jesus, quando passou pelo batismo, ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser provado, para ser testado. Por quê? E por que nós precisamos passar por dias maus, por dias difíceis? Eu mesmo já vivi essas experiências. Né? Às vezes, poxa, você toma uma chuva sem blusa, tá passando aquele frio terrível e aí você consegue lembrar, poxa vida, eu tenho agasalho em casa, hoje eu tô sem, mas amanhã eu tenho porque eu só esqueci de trazer. Mas e quem não tem? Né? Então você reclama, eu só tenho ovo para comer hoje. Mas e quem não tem nenhum ovo? Aí você reclama, mas eu só tenho arroz para comer hoje. E quem não tem o estômago, não pode comer, não pode se alimentar, tá acamado. Então, a gente sempre encontra um motivo para agradecer, a gente sempre encontra um motivo para sermos gratos tanto a Deus como às pessoas. Então, você é uma pessoa que agradece tudo que recebe? Você é uma pessoa que vive reclamando, murmurando, que nada tá bom, que nada te satisfaz? Acredite, você vai ser uma pessoa cada vez pior e você vai se perder. Vai chegar um momento em que você ou você muda de atitude ou você já era. Essa é a realidade. E, infelizmente é triste, mas é a realidade que a estatística te dá. A ciência, não é nem a questão cristã, não é que nem a questão espiritual, mas sim, depois vai afetar seu lado espiritual. Mas se você é uma pessoa grata, você já viu alguém, mesmo na condição humilde, ser grato? Você já deu sei lá, uma vez eu tive uma experiência, dei um pacote de bolacha para um mendigo e daqui a pouco eu olhei e ele estava dividindo com todo mundo. Então, quer dizer, ele tem pouquinho, mas aquele pouquinho ele ainda divide. Por quê? É uma pessoa grata, é uma pessoa generosa e é uma pessoa que tem paz.
uma pessoa que tem amor, uma pessoa que tem alegria dentro de si. Né? Então, cultivar a generosidade, cultivar o amor, cultivar a gratidão, são tudo algo que vai te agregar como pessoa e que você vai conseguir, sabe, vencer dias mal. E hoje, lembrando que hoje você cuida de alguém e amanhã esse alguém pode cuidar de você. De repente você não... hoje eu tenho empregados, eu tenho condição financeira, eu tenho um bom plano de saúde, eu tenho dinheiro para comprar isso, para comprar aquilo, mas nunca a gente sabe o dia de amanhã, né? Nem aquele cara que tem aquele avião particular, aquele jatinho e que viaja mundo afora, e ainda assim, imagina que esse avião cai lá numa ilha deserta em que o dinheiro dele não resolve nada. E aí, pessoas humildes possivelmente podem ajudar ele. Então, ajude o quanto você puder. Cuida das pessoas o quanto você puder. Ame o quanto você puder. Faça o bem o quanto você puder. E mais ainda, seja grato. Seja grato por tudo que recebe. Tá? Tanto pelo bem quanto pelo mal. Mas aqui no finalzinho desse versículo tem uma parte importante. Faça isso em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Colossenses 3:17 diz a seguinte: tudo que você for fazer, seja por obra ou por ações, faça em nome de Jesus. Por que eu faço em nome de Jesus? Porque em 1 Coríntios 2:9 é o nome sobremaneira exaltado por Deus Pai e é o nome superior sobre todos os nomes. E nesse nome há poder. Ou seja, quando você decreta em nome de Jesus, eu libero cura sobre você, eu libero libertação sobre você, eu libero saúde sobre você, o céu atende. Por quê? Porque esse nome é conhecido, e esse nome tem poder, e esse nome acessa a Deus. Então, João 14:6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai a Deus se não for mim. E nós vamos a Deus todos os dias. Vamos a Deus através da oração, da intercessão, da ação de graça, da súplica. Nós vamos a Deus quando formos para o céu. Nós vamos a Deus quando fazemos o bem. Então, e através de Jesus. E por que em nome de Jesus? Porque é como se Jesus estivesse do meu lado. Na verdade, é como não. Quando eu invoco, todos aqueles que invocar o nome de Jesus será salvo. Todos aqueles que invocar o nome de Jesus receberá algo. Todo aquele que invocar o nome de Jesus será atendido pelo Deus Pai, o Todo-Poderoso, o Yahvé, né? Então, eu invoco o nome de Jesus, ele está do meu lado, e aí você precisa ter um certo cuidado. Sempre questionar. Isso que eu estou fazendo tem propósito? Isso Jesus aprova? Eu posso fazer em nome de Jesus? Então, tomar muito cuidado com isso. Então, por exemplo, eu não vou gastar um dinheiro com pornografia, por exemplo, em nome de Jesus. Jesus não vai aprovar isso. Eu não vou fazer uma maldade para alguém, né, uma macumba para alguém, gastar um dinheiro nisso daí, em nome de Jesus. Jesus não vai aprovar isso. Jesus não vai assinar isso, né? Então, não vou comprar algo para esfregar na cara de ninguém em nome de Jesus. Em nome de Jesus é algo autêntico, algo que Jesus atende. Então ele diz: se as minhas palavras estiverem em vós, tudo que pedires a Deus em meu nome, o Pai o fará. Então, muito cuidado com isso. Então, a ação de graça também é em nome de Jesus. Senhor Deus, eu agradeço a Ti e eu vou fazer isso de forma prática. Lição bíblica é assim. A gente tem que praticar. Eu vou agradecer a Deus em nome de Jesus por mais uma noite, por mais um vídeo que estou gravando, com o intuito de nós meditarmos na palavra e aprender um pouquinho mais cada dia, e o Senhor criar algo em nós que tenha valor. E eu agradecer também por estar me ouvindo, por estar me escutando e por estar me dando essa oportunidade de dividir algo de bom contigo, né? Porque não de mim, mas de Deus. Porque de mim mesmo nada tem de bom. Mas o Deus em mim, que habita em você, transforma nós em alguém de valor, né? Então eu agradeço em nome de Jesus, pela tua presença, pela tua companhia, pela tua vida. Agradeço em nome de Jesus, porque você vai compartilhar essa mensagem que só tem o bem, que só tem a intenção de fazer o bem às pessoas,
né, que estão sem esperança, que estão sem fé, que estão sem motivação para viver, né? Então que elas sejam mais gratas e que sejam menos reclamões e que murmurem menos, né, que reclame menos, porque quando você está reclamando porque você está com a roupa que faz tempo que não troca, que não consegue comprar roupa nova, tem pessoas que sequer têm o corpo para vestir a roupa, né? Tem pessoas que não têm braço, não têm perna, pessoas que estão no leito de hospital, no leito de dor, e muitas das vezes ainda essas pessoas não reclamam. Então, às vezes, Deus coloca a gente em algumas provações, que é para poder a gente começar a olhar para pessoas naquela condição e assim começar a cuidar. Porque Jesus disse, me viste nu e não me deste de vestir. Me viste com fome e não me deste de comer. Me viste aprisionado e não fosse me visitar. E aí perguntaram para ele, quando nós tivemos assim, mestre? E aí ele fala, toda vez que viste algum dos pequeninos e não fizeste a eles, a mim o fizeste. E quando fizeste, também a mim o fizeste. Então, tanto para negativo como para positivo, então que a gente deixemos e cultivemos, né, a gratidão em nosso coração, em nossa mente, e assim sejamos mais gratos. Grato pela vida, grato pelo dia, né, grato porque você tem esposa, você tem esposo, grato porque você tem filho, grato porque você tem saúde, grato porque você tem emprego, grato porque você tem, né, eu não tenho um carro para poder ir trabalhar, mas você tem pernas fortes, você pega a condução e vai, né? Seja grato, seja grato, seja grato. E faça isso em nome de Jesus, tá bom? Assim eu te abençoo no nome de Jesus e glorifico ao Deus Pai, sendo grato a Ti, Pai. Sendo grato a Ti, Senhor Jesus, sendo grato a Ti, Espírito Santo.